Olá pessoal, aqui é o César Nancy, CEO da Pulses. Agradecer ao time da EmpreendaCast por essa oportunidade aqui de falar com vocês nesse momento aí tão importante. A Pulses é uma plataforma que olha para clima e engajamento em tempo real e nesse momento, que a gente está vivendo, a gente está lançando um termômetro de crise que já está sendo usado pelos nossos clientes. É uma pesquisa rápida, curtinha, para que as empresas possam utilizar com os seus colaboradores e entender esse momento que eles estão passando. É gratuito, então a gente está abrindo isso para todas as empresas, é a nossa forma de contribuir para esse momento que as empresas estão passando e principalmente para que as empresas possam ouvir seus colaboradores nesse momento. Como eles estão se adaptando, como é que está o grau de conscientização de tudo que a gente está vivendo, como que a empresa tem respondido à crise sob a ótica do colaborador, que é quem mais importa, sentimento, nível de ansiedade, de estresse, tudo isso está nessa pesquisa. Vocês podem olhar no nosso site www.pulses.com.br e conferir bem direitinho como é isso. Então fica a dica aqui para que a gente possa ouvir mais essa turma que está em casa e está precisando de apoio, tá bom? Um abraço. Mesa Redonda, no EmpreendaCast. Fala, meus queridos, beleza? Toda vez que eu entrar aqui como host do EmpreendaCast vai começar diferente, eu não quero nem saber, Gabs. Eu só acho isso um absurdo com o nosso... Olá, amigos sonhadores, viu? Eu acho isso inacreditável. Então vamos lá. Olá, amigos sonhadores. Esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes com a gente aqui na mesa do EmpreendaCast, Giovana Garnica. Boa noite. Renata Zanuto. Olá, pessoal. Bruno Cardoso. Boa noite. E ele que já queimou aí a largada, Gabriel Sarmento. Fala, galera, tudo bem? Belezinha. Pessoal, essa é uma mesa muito importante. Esse aqui é um episódio de mesa redonda, né? Como vocês já estão acostumados aí, agora às sextas-feiras estão saindo esses novos programas aí, esse novo formato do EmpreendaCast. E essa é uma mesa muito importante que a gente estava a fim de fazer há algum tempo e agora, mais do que nunca, além de tudo, ela é muito necessária. Desde dezembro de 2019, a Covid-19, popularmente conhecida como coronavírus, se alastra ao redor do mundo. Diante disso, qual é o seu real estado atual do ponto de vista da saúde e quais os impactos dessa propagação para o ecossistema do empreendedor brasileiro? Esse vai ser o assunto que a gente vai tratar aqui nessa mesa redonda. Antes de começar, quero dizer que é muito importante, nesse momento, mais do que nunca, a higiene e a limpeza é muito importante, então vem muito a calhar o nosso patrocinador que deixa tudo isso de pé, a IVE, que são produtos de limpeza ambientalmente responsáveis, biodegradáveis e que não fazem mal nem para você, nem para o seu pet, nem para o seu neném, então é muito importante manter tudo limpinho nesse momento, sem esquecer de lavar suas mãos, pelo menos 20 segundos, e passar álcool gel toda vez que você sair de casa. Mas a IVE tá aí para complementar a limpeza do seu ambiente e da sua casa. Correto, Gabs? Correto demais, Ceguinho. Inclusive é muito engraçado, porque a gente gravou um episódio dessa mesa redonda na semana passada com o Marcelão, nosso querido parceiro aqui do EmpreendaCast, sócio fundador da IVE. E, inclusive, saiu uma piadinha durante a gravação de que estávamos gravando naquele momento, mas ninguém tinha coronavírus. Hoje, e eu falo hoje, no dia 24 de março, ninguém sabe como estamos. Exatamente. É essa dúvida que estamos. Exatamente. E para te auxiliar aí, quem não conhece, a gente tem um programa, né, um episódio exclusivo falando sobre a IVE, então você pode ir lá conhecer um pouco mais da empresa, como é que ela funciona, e ver a verdade por trás da ideia, que não é só uma ideia de querer vender o greenwashing e tal, é realmente uma ideia que tem a sua verdade. E junto com isso, desde aquele programa até hoje a gente conseguiu um desconto especial para os nossos ouvintes, usando o cupom EmpreendaIVE, IVE lembrando que é YVY, colocando lá no ivebrasil.com.br, yvybrasil.com.br, você acessa lá, coloca o nosso cupomzinho e você ganha 10% de desconto na sua primeira assinatura. Perfeito, Ceguinho. Certo, vamos lá. Então, pessoal, a gente queria trazer alguns dados numéricos, a gente gosta muito de número, principalmente Gabrielzinho é apaixonado pelos números nesse programa.
A gente gostaria de trazer alguns números aqui para o episódio, falando um pouquinho sobre a comparação de casos por país, a data de início da proliferação, aí a gente entrando com essa parte de data lake. Inclusive, antes de a gente começar a nossa pauta em si, caro amigo sonhador, inclusive Renata, Bruno, Giovana, a gente se comunica com os nossos ouvintes por sonhadores, tá? Porque aqui somos todos um pouco sonhadores. Perfeito. Mas o seguinte, essa vai ser a primeira vez, nunca antes na história desse EmpreendaCast, a gente teve um episódio gravado remotamente. Então a gente sempre preza por esse contato olho no olho, tanto por essa empatia que é criada em contatos pessoais, quanto também pela qualidade técnica. Então, vocês estão participando desse MVP de episódio que estamos fazendo agora e é super importante já mencionar logo de cara. Mas vamos lá, pessoal. Como o Tiaguinho já falou logo no início, desde dezembro de 2019, a gente tem toda essa proliferação de fato do Covid. Então, antes de começar a trazer um pouco das perguntas para Renata, para o Bruno e para a Giovana, tem esses dados que o Tiaguinho já mencionou, que a gente foi compilando de uma tabela que tem como fonte o World Matters, o Bing e o Experience. São plataformas diferentes que estão gerando alguns dados interessantes. Então, essa tabela aqui, inclusive depois a gente pode de alguma forma linkar para vocês, ela consegue mensurar os primeiros registros de 3 países em relação ao coronavírus. Então, Brasil, Estados Unidos e Itália. Basicamente, o que a gente tem no primeiro dia de registro é algo muito homogêneo entre os 3 países, e a situação começa a ficar um pouco mais díspare a partir do 8º dia, ou seja, basicamente da primeira semana, onde a gente tem um desnivelamento entre os 3 países. Isso tudo para falar, pessoal, que estamos gravando, como eu falei anteriormente, aqui no dia 24 de março, e o último dado que temos é do dia 23 de março. Então, nós temos um total de casos de 1.924 aqui no Brasil, com 34 mortes. Nos Estados Unidos, nós temos 2.247 casos, com 49 mortes. E na Itália, infelizmente, nós temos 17.660 casos, com 1.266 mortes. Então, um número bem assustador do que está acontecendo e do que a gente está acompanhando atualmente. Só mais um comentário também aqui, antes de passar a primeira palavra para a Renata, para o Bruno e para a Giovana. Vale a gente ficar na mesma página conceitual de falar que o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Então, basicamente, os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, há bastante tempo, e em 65 que o vírus foi descrito como coronavírus. Então levou um tempo para ter esse acompanhamento, essa progressão. E é isso que a gente tem hoje. Esses dados que eu acabei de falar agora em relação ao conceito do corona vêm do Ministério da Saúde e são por eles que a gente começa a nossa conversa de hoje. Então, Giovana, Bruno, com o aspecto mais técnico de vocês, primeiramente, vocês veriam como 2 infectologistas que a gente teria uma pandemia a esse nível global? Se a gente estivesse falando há 2 meses atrás, por exemplo, você já enxergava que isso poderia ter as consequências que a gente está tendo hoje lá atrás, ou encaravam como algo mais brando, mais leve? Quando tudo começou, quando teve aqueles casos na China, a gente ouvia muito, não vai chegar aqui. E aí a gente sempre avisava, não, ele vai chegar. Mas com essa característica toda, a gente nunca espera, né? Mas a gente não deve subestimar. A gente está vendo os casos na Itália, então não podemos deixar isso passar, porque chegar, ele ia chegar sim, né? Ainda mais com essa facilidade que a gente tem de locomoção, uma hora ou outra ele ia chegar. E a gente tem a tendência de achar que não acontece, mas acontecer, acontece. Só que a gente tem que tomar as medidas cabíveis para que não tome proporções maiores. É mais ou menos o que a Giovana também falou. A gente, assim, havia um processo de minimização, né? Achando que talvez não fosse chegar, mas vale lembrar que esse mesmo tipo de vírus, né, o coronavírus, já causou outras epidemias, né? Foi a SARS em 2003, 2004 e depois a MERS entre 2011 e 2012, mas que geralmente ficaram muito restritas localmente.
elas não se espalharam globalmente do nível que a gente está vendo com o coronavírus. Ô Bruno, e você consegue, desculpa só atrapalhar, mas você consegue identificar o que fez com que essas duas experiências anteriores fossem restritamente aglomeradas nesses locais pontuais, em contrapartida com o que a gente tem agora, que é uma proliferação global? Qual a diferença entre as duas formas? São diversos fatores. Tem fatores do próprio vírus, que ele deve ter sofrido alguma mutação que facilitou a transmissibilidade dele. Fatores do próprio mundo. O mundo não é o mesmo de 2003, não é o mesmo de 2011. A gente é bem mais conectado, os voos são muito mais frequentes. É um mundo que, apesar de grande, ele ficou bem pequeno nesse sentido. A gente consegue chegar mais fácil a qualquer lugar. E também fatores governamentais. A gente sabe que a China, onde foi o primeiro epicentro, a gente tem uma noção de que houve talvez um pouco de demora até se chegar ao estado da quarentena que eles fizeram por 2 meses e que no fim das contas ajudou porque reduziu o número de casos lá. Mas até essa quarentena funcionar lá, há uma chance provável de que o vírus já tinha se espalhado para outros países. Tanto é que agora eles têm as medidas, inclusive os estrangeiros entrando novamente, eles estão restringindo, né? Para não ter casos novos. Isso, eles estão tomando todos os cuidados possíveis. Agora que eles estão retomando a reabrir transporte, reabrir ponto turístico. Mas foi uma quarentena um pouquinho mais fechada. O caso da Itália é uma coisa que talvez a gente precise estudar muito bem o que aconteceu lá para ter acontecido esse nível de desastre. Tem algumas coisas que indicam para um lado ou para o outro. O próprio sistema de saúde da Itália, ou a composição da população, alguns hábitos pessoais que podem ter ajudado a espalhar mais a infecção e causar o número de óbitos que a gente está vendo atualmente. A gente está vendo relatos de mortes a centenas todos os dias. E a gente tem no meio o Brasil. A gente está aproximadamente um mês já do primeiro caso confirmado, né? Acho que foi no final 26. Do carnaval. 26, né? Quase isso. Que a gente tem uma multiplicação importante, né? Os casos duplicam a cada 3 dias, mas o número de mortes mais próximo, por exemplo, dos Estados Unidos. Como é um vírus novo, com mutações diferentes, a gente não tem uma ideia clara de como ele iria se comportar num país tropical, de clima quente. Apesar de alguns estudos dizerem que a transmissão seria um pouquinho mais dificultada, mas ter esse exemplo mais claro não, porque a maior parte dos países onde isso aconteceu estavam saindo do inverno, né, que é o caso da Europa, onde o vírus está circulando mais frequentemente, é a China, que tem diversos climas, então é uma situação diferente de mencionar. Perfeito, Bruno. Ótimos seus comentários. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento, né? A gente, na mídia, a gente escuta falar bastante diversos nomes, né? Coronavírus, SARS-2, Covid-19. E acho que talvez não esteja claro para todos os nossos ouvintes todas as nomenclaturas e o que elas significam, qual que é a diferença de uma para outra. Se vocês puderem explicar também o que é esse coronavírus no final das contas. A família de coronavírus, né, já existe, igual você falou, há muito tempo. Essa é a variação que foi descoberta em dezembro, que é o SARS-CoV 2019, né? Que acho que em torno de 70% do material genético do SARS aí que o Bruno comentou. E o Covid, na verdade, seria a síndrome que ele causa, né? Então o pessoal às vezes confunde um pouco, mas é difícil mesmo, né? Então, às vezes confunde o Covid é o nome do vírus, é o nome da doença, né? Então, na verdade, o Covid seria mais a síndrome que ele causa, né? Os sintomas que ele dá. É o nome da doença, vamos dizer assim. Sim. E o SARS-CoV seria o nome agora dessa nova variação de vírus, né? Como tudo que é novo, a gente acaba confundindo um pouco de nome. Perfeito. E daí, é ótimo a gente já ter a visão de vocês dois, Bruno e Giovana, em relação a esse aspecto de saúde, já que vocês dois trabalham diretamente com infectologia. Mas daí, Renata, inclusive, vale até comentar, a Renata, ela é co-head do Cubo Itaú, é um dos maiores hubs de inovação aqui da América Latina, e ela tem essa ótima visão do cenário como um todo do ecossistema de inovação e de empreendedorismo. E daí, Renata, essa primeira pergunta que a gente faz agora é justamente sobre esse primeiro olhar. Quando você começou a enxergar as primeiras notícias falando sobre a proliferação desse vírus na China, você já imaginava como gestora, como uma pessoa que está diretamente conectada ao ecossistema, que teria esse impacto todo que já está tendo, principalmente considerando
a China como um dos grandes polos de inovação hoje em dia? Quando tudo começou, foi interessante porque no ano passado, a gente, Cubo mais Redpoint Ventures, que é um dos cofundadores do Cubo, que é um fundo de investimento do Vale do Silício, a gente organizou uma missão para a China. E essa missão, ela teve como objetivo tanto levar executivos, C-levels para conhecer o ecossistema de lá, né, para ouvir sobre novas tecnologias, sobre inovação, até mesmo sobre a cultura, como também para a gente poder depois compartilhar esse conteúdo com todo o ecossistema aqui. E a missão foi um sucesso, tanto das pessoas que foram, como também do público aqui no Brasil, das pessoas que souberam que a gente foi, por tudo que a gente trouxe de novidades. Então, a gente já tinha uma missão marcada para ir esse ano, voltar para lá, porque a gente teve uma demanda muito grande com um grupo de empreendedores e de executivos. E já estava tudo marcado até que a gente começou a ouvir sobre tudo que estava acontecendo por lá. A missão, ela era em junho, mas logo no começo a gente já começou a se questionar, porque a gente só via os números crescendo, né, como estão agora. A gente falou, gente, não faz sentido a gente falar sobre uma viagem para a China mesmo que em junho, sendo que isso só está crescendo e a tendência é aumentar ainda mais. E com isso a gente chamou o time que organizou a viagem com a gente para a China, que é a Inova Ásia e Rethink Business, e a gente conversou, não, é melhor a gente postergar para o segundo semestre, até para a gente entender o que vai acontecer aqui. E naquela época, isso devia ser finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente já tinha alguns aeroportos do mundo, né? Então o aeroporto dos Estados Unidos já estavam fazendo algumas coisas, alguns aeroportos do mundo vendo essa questão da temperatura, já tendo uma saída diferente para quem vinha de países asiáticos. Então, nesse momento, a gente percebeu, não é uma coisa que vai ficar isolada só lá na China, é algo que vai ser muito maior do que a gente imagina. Mas a gente não imaginava que até a proporção que isso acabou tomando, né? Certo. E aproveitando essa fala da Renata, onde ela explica, né, as decisões que eles tomaram sobre as viagens e tal, queria ver com vocês também quais foram as principais e as primeiras, né, iniciativas tomadas pelas autoridades de saúde do Brasil, quando eles ficaram sabendo da crise que estava se instaurando fora e como isso foi evoluindo até a gente chegar onde a gente está hoje com as medidas que a gente está tomando hoje. Tiaguinho, só para complementar a sua pergunta, a gente tem essa visão já clara de quais foram as primeiras iniciativas do governo, mas a gente queria saber também muito especificamente na realidade de vocês. Então, na realidade do Bruno e da Giovana como profissionais da saúde, como infectologistas, o que começou a mudar a partir do momento que teve essa migração da pandemia em si aqui para o Brasil, que começou a mudar na rotina de vocês, além de 1000 mensagens no WhatsApp, que vocês receberam. E também na sua, Renata, você como gestora, você como uma pessoa que ativa diretamente o ecossistema, que começou a mudar a partir desse momento que a gente começou a ter mais clareza desse vírus aqui em solo brasileiro. Bom, a minha experiência é um pouco diferente de uma cidade maior, que eu moro numa cidade pequena, na região de Ribeirão Preto, chama Ituverava. Eu trabalho em outra cidade aqui do lado, mas quando tudo começou, antes de se declarar a pandemia, né, que foi 9, 10 de março, se não me engano, foram falado muito das medidas não farmacológicas, né, vamos dizer assim, que é a higienização das mãos, com álcool em gel, água e sabão, a manter a distância de 1,5 m, 1 metro, não compartilhar objetos. Estava naquela discussão quanto os animais, o pessoal tinha um pouco de medo. Quando se declarou a pandemia, que viu também que os números aqui, né, no Brasil veio aumentando, olha, uma cidade pequena criou meio um pânico, assim, porque imagina, aqui talvez a estrutura de leitos de UTI é muito pequena, eu estou numa cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Então, e agora, o que a gente vai fazer? Gestor cobrando de um lado, pacientes do outro, uso de EPI, né, que é os equipamentos de proteção individuais, as máscaras, mas enfim. Aí veio o Ministério da Saúde pedir, né, na verdade, o isolamento social dos acima de 60 anos, dos pacientes com comorbidades, hipertensos, diabetes, cardiopatas, pacientes reumatológicos. Mas essa normatização, vamos dizer assim, ela é descentralizada, né? Vale para a sua região onde você está. Né? Em São Paulo, onde teve os maiores casos, o Dória seguiu uma linha, aí já foi fechando os comércios. Aí acabou que as cidades pequeninas também começaram a fazer tudo igual. Né? O Ministério Público interagindo junto com a prefeita aqui. Então, aqui também
foi declarar, por favor, não saiam nas ruas. Mas qual é o intuito disso, né? É diminuir a circulação do vírus, né? Então, se quem puder trabalhar em casa, né, o home office, quem conseguir, mas isso é tomado de acordo com cada região. A nossa cidade aqui, por exemplo, nós temos, acho que são 12 casos suspeitos, nenhum grave, um descartado, os outros ainda nós estamos esperando os resultados. Todo mundo está muito bem nas suas casas, tudo bonitinho. Certo. É igual o Bruno falou, o mundo é muito grande, mas ele se tornou pequeno, né? Sim. Aqui, a minha cidade, por exemplo, muitas pessoas viajam para fora e às vezes essas medidas não farmacológicas são muito importantes. E às vezes no pânico a pessoa se esquece disso. Giovana, deixa eu só fazer um recorte agora relacionado à experiência do Bruno, porque você trouxe essa visão ótima, que inclusive a gente valoriza bastante aqui no EmpreendaCast, a gente sair dessa bolha natural de empreendedorismo, startup, aqui Vila Olímpia, Faria Lima, a gente sair dessa realidade e começar a conhecer a realidade de fato de todos os ouvintes que a gente tem ao redor do Brasil inteiro. Então você, Giovana, trouxe uma perspectiva ótima agora de não necessariamente estar em um grande centro e já sofrer essas consequências do que está acontecendo. Mas, Bruno, a gente queria saber de você agora em relação ao seu dia a dia, a sua rotina mesmo, sabe? Você como profissional da saúde, a partir do momento que teve essa escalada do número de casos, quais foram as grandes mudanças que você começou a perceber, que impactaram não só no seu trabalho, como também na sua entrega como um infectologista? A nossa vida mudou bastante. A vida de acho que qualquer infectologista mudou bastante de um mês para cá, né, Giovana? Sim. Sabe muito bem disso. Aqui é um pouco diferente, né? É uma cidade que não é grande, né? Botucatu tem seus 130 mil habitantes, mas é uma cidade que é uma cidade universitária. Tem uma faculdade de medicina, tem de medicina veterinária e zootecnia, de agro. E as coisas mudaram bastante. Assim, quando a gente ficou sabendo do primeiro caso, o hospital em que eu trabalho, a gente já começou a se organizar, sabendo que eventualmente a gente poderia receber casos, visto que a gente recebe muito intercambista, a gente manda muito estudante como intercambista e muitas pessoas viajam da cidade também. E a gente foi se organizando conforme esse fluxo. E conforme esse fluxo foi aumentando, a gente foi se organizando para movimentar ao mesmo tempo as nossas atividades do hospital e o atendimento desses pacientes. A gente montou até um ambulatório de triagem para deixar separado, para evitar a sobrecarga do nosso pronto-socorro. E a gente foi organizando assim. Aqui em Botucatu, a gente tem, pelo último boletim divulgado, são 50 casos suspeitos, com 7 casos que estão internados, aguardando os exames que foram enviados para o Adolfo Lutz. Na cidade tem bastante do clima de pânico, né? A cidade sofreu bastante porque aí, conforme a orientação do governador do estado, a gente foi seguindo as orientações. Então, quando suspenderam as aulas da rede estadual, a faculdade também suspendeu as aulas. O fechamento do comércio, a redução do transporte público, a gente foi seguindo nesse sentido, mesmo sem ter um caso confirmado. Mas pelo menos o que dá para sentir aqui é que as pessoas têm tentado seguir as orientações do isolamento social, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, evitar aglomerações, que é uma coisa que é importante realmente nesse caso e que a gente tem tentado combater. Outra coisa que tem ajudado foi a antecipação pelo Ministério da Saúde da campanha de vacinação contra a gripe, né? Agora a primeira fase, para os idosos, para os profissionais de saúde, que são 2 faixas que estão sendo bem atingidas pela epidemia. E a gente vai indo nesse sentido. Obviamente é que assim, tem alguns modelos que a gente consegue estimar estatisticamente como vai andar a pandemia, se vai ser pior, se vai ser melhor, dependendo do quanto a gente conseguir segurar com essas medidas, mas pelo menos até onde a gente tem conseguido, a gente tem feito tudo para conseguir se preparar para o pior cenário possível, de precisar entubar, precisar ter paciente em UTI. A gente tem feito tudo isso e conversando muito com as outras especialidades para ter esse apoio. Certo. Bruno, deixa só te interromper rapidinho. Eu tenho alguns conhecidos tal, que ficaram bastante em dúvida quanto a essa questão da vacinação para os idosos e profissionais de saúde para a gripe comum, né? E eu acho que talvez seja importante a gente aproveitar que a gente tem esse espaço aqui para esclarecer algumas coisas, né? E aí eu queria, inclusive, que vocês dissessem se é isso mesmo, se não é, ou se é mais ou menos, e dessem um caminho pro pessoal. Mas, basicamente, é o seguinte: a vacina de gripe comum, ela não combate e nem é tratamento
desse coronavírus, né? Que a gente está passando agora a epidemia, mas você diminuindo a probabilidade da pessoa estar com a imunidade baixa por conta de outra doença é melhor, especialmente para esse grupo de risco. É mais ou menos isso? Isso, é algo perto disso. A ideia da vacinação contra a gripe é porque a Covid-19 ela é o que a gente chama de síndrome gripal, certo? Que é o quadro de tosse, febre, nariz escorrendo, e pode às vezes causar pneumonia viral. É um quadro que é semelhante ao quadro de gripe. Certo. Então a ideia da vacinação, principalmente para idoso ou depois que vai ter liberação para quem tem doença crônica, a ideia é você eliminar uma dessas causas de síndrome gripal. Ajuda às vezes até na investigação, porque se esse paciente tem esses sintomas, mas ele tomou a vacina, fica menos provável que seja por gripe. E ajuda também a evitar a epidemia de outra doença que já causou problemas no país há 11 anos, que foi a epidemia de gripe, de H1N1. A ideia é, pelo menos já que a gente vai estar lutando contra uma epidemia, lutar com uma de cada vez. Então, vacinar quem a gente pode vacinar para evitar ter outros problemas e ir segurando contra o Covid-19. Isso diminui também o fluxo de pacientes, né, que procuram o serviço médico, né, porque às vezes está com síndrome gripal e aí poderia ser por influenza e diminui a procura também, porque a gente tem outras doenças, né, em questão no nosso país. Tem dengue, por exemplo. Aqui na minha região tem muita dengue. Então a gente desafoga um pouco os serviços de saúde. E nesse momento, antes da vacina, quando às vezes chega um paciente, vamos dizer, caso suspeito, a gente fica, e agora? É Covid? É influenza? Vamos colher os dois, entendeu? Aí você já vacinando já ajuda bastante. Perfeito. Então, pegando essa perspectiva sua, Bruno e Giovana, em relação a essas primeiras ações tomadas sobre esse cenário já claro de propagação do Covid aqui no Brasil, a gente queria saber de você, Renata, como é que foi essa tomada de decisão em relação à operação do Cubo em si. Se eu não muito me engano, foi dia 12 de março que vocês decidiram fazer um lockdown, certo? Isso, como que começou, né? Na verdade, um mês antes, praticamente, umas 3 semanas antes, a gente já estava conversando sobre que medidas que a gente ia tomar lá no Cubo, porque iam ter alguns eventos muito grandes acontecendo fora do Brasil. Então ia ter o South by Southwest, Brasil Conference, Brasil at Silicon Valley, e eram eventos onde o Cubo institucionalmente também participa, né? Então eventos de grandes aglomerações, e a gente ficou pensando muito, vamos, não vamos, o que a gente vai fazer? Agora, né, há mais de um mês, por volta do dia 28 de fevereiro, a gente decidiu, né, nós como Cubo, por ser cautelosos, né, a gente decidiu contribuir para a prevenção e a gente cancelou todas as nossas participações em eventos de grande porte internacional e nacional. A gente também cancelou alguns grandes eventos que aconteceriam no próprio Cubo para evitar aglomeração. E isso foi por volta do dia 28 de fevereiro. Além disso, a gente também cancelou todas as missões que a gente ia fazer, né? Não só a da China, mas algumas outras que iam acontecer na América Latina e também ao redor do Brasil. A gente também tomou medidas educativas de prevenção no prédio, né? Então, colocando álcool gel em todos os andares, colocando materiais de comunicação mesmo, falando para a nossa comunidade qual que eram as medidas preventivas para as pessoas fazerem. A gente também fez talks abertos com os founders e mantenedores, justamente porque a gente já previa que dali a um tempo a gente ia ter que tomar medidas mais emergenciais que poderiam afetar, por exemplo, o funcionamento do prédio, né? Então a gente preferiu fazer esse talk antes para também deixar já todo mundo preparado o que a gente vai fazer caso realmente no Brasil seja algo parecido com o que está acontecendo em outros lugares do mundo. No dia 12 de março, a gente recebeu a notícia de que a gente estava com um caso confirmado lá no Cubo e a gente avisou o prédio que a gente primeiro, a princípio, o dia seguinte, né, logo no dia seguinte, a gente ia fazer uma home office para todo mundo, né, para aproximadamente 1.300 pessoas que tem no prédio, e a partir de segunda-feira seria lockdown, até que a gente visse a partir de segunda-feira como ia ficar
piorar e acabou que o cenário piorou e a gente entrou efetivamente em lockdown. O que foi o mais interessante disso tudo é que as startups, né, os founders das startups, eles já estavam também falando sobre isso com seus times, né, de que já colocando algumas das startups já estavam falando em home office para os seus times, eles já estavam pensando em algum tipo de medida nesse sentido. Então, quando a gente falou, também acabou sendo bem recebido do tipo, legal, soubemos de um caso, legal, entre aspas, né, mas soubemos de um caso e a melhor medida mesmo é a gente evitar aglomeração, evitar que as pessoas fiquem no mesmo prédio. Então, foi muito bom também, porque a receptividade do Cubo também foi muito boa. Perfeito. Ótimo. Beleza, e agora a gente começa um novo bloco aqui. Segundo bloco, como vocês estão acostumados, a gente está dividindo bem bonitinho as mesas. E esse segundo bloco, ele é patrocinado pelos nossos amigos da Fit Anywhere. A Fit Anywhere é um aplicativo que transforma essa sua academia aí do seu prédio em uma academia completa, visando aí todos os equipamentos que você tem e criando treinos específicos de acordo com os equipamentos que você tem. Porém, nesse momento de lockdown, é muito importante que você não compartilhe ambientes que não podem ser limpos com a destreza correta dos profissionais que são treinados para isso. Então, você também pode realizar treinos na sua casa. A Fit Anywhere abriu durante esse período de quarentena. Todos os treinos que podem ser realizados em casa estão gratuitos. Você baixa o aplicativo no seu iPhone, no seu Android e consegue fazer os exercícios sem equipamento algum. Além disso, eles continuam com o banco funcional que você pode comprar e deixar na sua casa, e até 4 pessoas podem treinar simultaneamente. Dessa forma, você mantém a sua saúde em dia, mantém a sua imunidade em alta e consegue lidar melhor com esse momento sem sair de casa, evitando a proliferação da doença. Certo, Gabs? Certíssimo. A Fit, mais uma vez, mandando bem aí nesse cenário que a gente tá passando hoje em dia. Perfeitamente. Renato, você acabou de comentar o que foi ótimo sobre essas primeiras ações que as startups começaram a ter desde esse primeiro momento de ciência de todo mundo em relação à proliferação. E daí, a gente queria saber agora de você, Renata, qual seria o plano de ação que esses founders, que esses empreendedores começam a ter já de agora, sabe? Tanto dos negócios digitais que vocês têm total expertise, assim como também de algum tipo de negócio que precise ter um contato mais próximo com o cliente. Qual você acha que é esse guideline que os empreendedores podem ter nesse atual cenário em que a economia está um pouco mais retraída? Sim, primeiro de tudo, a gente tem tido várias conversas, né, com os empreendedores, porque é um momento de incerteza, né, onde ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias, como que vai ser o cenário, quanto tempo vai durar o cenário. Então, é totalmente um momento de incerteza, onde a gente tem que estar preparado para todos os cenários, né? A gente tem que estar preparado para o cenário mais positivo, que isso vai voltar ao normal logo mais. A gente tem que estar preparado para um cenário de, um médio prazo, e também para um longo prazo. Algumas startups, né, que são startups que hoje, por exemplo, fazem streaming, que o Zoom, por exemplo, acabou bombando, né, nos últimos meses. Algumas startups, então, que são mais voltadas a trabalho remoto ou telemedicina, startups de saúde, etc. Essas são startups que estão até aumentando de tamanho com crescimento muito rápido e muito além do esperado para esse período, né? Não um período de crise, mas esse período do ano, por exemplo. Então, tiveram muitas startups do Cubo que estão tendo esse crescimento muito rápido. Porém, existem outras startups, né, que aí acaba sendo também a grande maioria desse momento de incerteza, que precisa fazer um planejamento de longo prazo para um cenário de incerteza que só vai voltar a melhorar daqui, talvez, 18, 24 meses. E eu falo 18, 24 meses porque mesmo que a parte da proliferação do vírus, ela acaba sendo em 2, 3 meses, né? Tem gente que fala junho, tem gente que fala setembro, mas que isso termine por volta de julho, agosto, setembro, ainda tem um período de recuperação da economia, né? Então, as startups, elas precisam contar com esse planejamento de mais longo prazo. Então, o que elas precisam fazer? Principalmente, elas precisam fazer um planejamento de caixa, né? Um planejamento financeiro. Elas precisam estar cientes de que vai entrar menos dinheiro, de que elas ainda têm contas para pagar e de que forma fazer com que o dinheiro que ela tem em caixa, que ela consiga sobreviver durante esse tempo. Então, o que a gente tem falado muito para elas é
contem que talvez vocês não vão receber investimento nesse período. Contem que vocês precisam sobreviver. Então, o que vocês podem postergar de pagamento para fornecedores e de que forma também que vocês podem antecipar os recebíveis dos clientes de vocês, né? De que forma também que vocês podem olhar para esse cenário e ver novas soluções ou algumas adequações nas suas soluções que possam, por exemplo, ajudar nesse momento de crise, né? Então, a gente tem bastante startup do Cubo hoje transformando sua solução para algo que possa ser utilizado nesse período de crise, né? Se tem uma coisa que startup faz muito bem é ser ágil em todos os momentos, né? Ela tem uma agilidade de testar e de criar novas funcionalidades ou se adequar, que é incrível. E nesse momento, aquele que melhor se adapta e aquele que é mais ágil na tomada de decisões acaba também tendo uma vantagem, né? E é isso que eles fazem muito. Quais são os principais custos fixos que a startup tem, né? Que ela pode reduzir. Então, essas são coisas que a gente tem falado bastante para os fundadores, para que eles possam sair do outro lado, sair vivos, né, do outro lado e sair cada vez mais fortes. Acho que uma iniciativa bacana que a gente vê aí, se eu não me engano, tanto o YouTube quanto o Netflix, eles reduziram, né, a qualidade dos vídeos para poupar a banda, né, para as pessoas, mas isso também tem um impacto na ponta, que é a redução de custo para eles também, né? Exato. Uma das coisas que a gente estava conversando bastante também é as startups, né, elas precisam olhar muito bem quais são os custos que elas estão cortando. Outro dia eu vi uma analogia que é como se você fosse correr a maratona e você tivesse que escolher qual membro que você vai cortar. O membro que você não pode cortar, por exemplo, é a perna, porque senão você não consegue correr, né? Então, assim, quais são os custos que ela vai cortar, que não são custos primordiais também para também se manter durante esse período, né? Então, é uma decisão que tem que ser uma decisão também muito sábia para esse momento. Perfeito. E daí, pessoal, só antes de a gente voltar a passar a palavra para o Bruno e para a Giovana, tirando mais dúvidas técnicas com eles, Renata, só tenho mais uma dúvida para tirar contigo relacionada a capital de risco em si. A gente sabe que você tem uma proximidade muito grande com as firmas de Venture Capital e a gente queria saber se já existem sinais de impactos para os investimentos de Venture Capital diante do que a gente está vivendo agora com a proliferação do Covid. A gente sabe que é natural que existam esses ciclos de 18 a 18 meses, as startups começam a captar recurso para tracionar, principalmente as startups já em growth, e a gente queria saber se há algum tipo de impacto já visto para esses fundings dessas empresas. O que é que você acha? O que a gente tem visto e reparado é que não é que os investimentos eles vão parar de acontecer, não é que os investidores vão parar de olhar para as startups, mas que os ciclos eles vão ficar muito mais longos, né? Os ciclos, os rounds de investimento. Isso porque os investidores eles vão ser muito mais cautelosos na hora de investir, na hora de olhar para as startups. Eles vão preferir muitas vezes esperar para ver o que também vai acontecer e analisar o desenvolvimento da startup do que efetivamente já fazer algum round de investimento. A não ser que sejam essas startups que, por exemplo, estão aproveitando no bom sentido, né? Mas tendo soluções que possam de alguma forma agregar ainda mais em momentos de crise. Então, um Zoom, ferramentas como, né, um Zoom, telemedicina, startups de saúde, mas as outras, os investidores eles vão ser muito mais cautelosos e vão demorar muito mais para poder fazer esses investimentos. Por isso que a gente fala que a startup ela precisa estar muito preparada para não entrada de dinheiro de investidores nesse momento. O que é interessante também analisar nesse momento é que até então, né, até antes de toda essa crise que a gente está passando, a gente falava muito da onda da transformação digital e transformação cultural para as grandes empresas, né? Que as empresas elas precisavam se transformar, elas precisavam estar mais próximas desse mundo da tecnologia, e o que a gente percebe agora a gente entrou num tsunami, né? Não é mais uma onda, mas é um tsunami, onde muitas vezes as empresas, que são empresas totalmente tradicionais, que não tinham nem, por exemplo, o trabalho remoto, elas vão ser obrigadas, né, entre aspas, agora, a se transformar, tanto digitalmente como também culturalmente, né? Então, novas práticas vão ter que ser adotadas, uma nova cultura precisa entrar, novas formas e novas tecnologias também elas vão ter que adotar nesses momentos, e isso vai continuar daqui para frente. Então, acaba sendo também uma ótima oportunidade
oportunidade para as startups, para elas mostrarem tudo que elas têm de soluções que tragam eficiência, que tragam mais produtividade, que tragam tudo que as empresas precisam hoje para também se diferenciar e sair dessa crise, né? O que pode ser uma outra entrada aí de caixa para essas empresas nesse momento que a gente está passando. Perfeito, Renata. E é engraçado porque esse momento acontece justamente no início da discussão sobre essa nova fase de maturidade do capital de risco como um todo no mundo, né? Depois dos casos clássicos de Work, de Uber, acho que fica cada vez mais claro que os investidores começam a buscar startups que tenham, de fato, essa previsibilidade de receita e que tenham essa operação mais saudável financeira, né? Então acaba que acho que estão sendo já 2 fatores que podem com certeza dar uma chacoalhada aí nesse ecossistema de capital de risco como um todo, certo? Sim, com certeza. Perfeito. Tiaguinho, tem alguma dúvida para Bruno e para Giovana? Eu tenho um comentário a fazer antes de passar de volta para a ala da saúde dessa mesa. Mantendo aqui um pouco sobre os negócios, né? É claro que grande parte da nossa audiência são pessoas ligadas à tecnologia, são pessoas ligadas a startups e tal, mas a gente não pode deixar de pensar nesse momento também nas empresas que não têm essa conexão tão forte com tecnologia e que dependem muitas vezes do espaço físico e mesmo de que os consumidores vão até o local para poder, enfim, consumir, ou que os funcionários venham até o local para poder produzir, né? Então, é mais um comentário do que uma pergunta, mas se vocês quiserem dar suas ideias e compartilhar, acho que o legal do formato da mesa é isso, não ser só pergunta e resposta, é a gente poder jogar os nossos pensamentos na mesa também, mas é uma questão de, mais do que nunca, a gente precisa valorizar não só o comércio, né, mas toda a produção e a relação local que a gente tem. Lógico que São Paulo é uma cidade gigantesca, né, então a gente falar em termos de cidade para São Paulo talvez seja muito grande, mas pensa no seu bairro, pensa que seja na sua região, né, de alguma forma você poder valorizar o trabalho dessas pessoas. A gente tem visto iniciativas muito bacanas de algumas empresas como tentativa de driblar esse momento de dificuldade, onde realmente a gente precisa ficar nessa situação de lockdown, realmente sair o mínimo possível para as ruas, né? Pensando numa situação mais extrema, onde apenas mercado e farmácia seriam condições, né, que a gente poderia sair, mas ainda assim eu vejo algumas empresas trabalhando de forma interessante para poder driblar esse momento. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias que eu tive aqui, que de repente pode ser algo que algum sonhador, algum ouvinte nosso esteja precisando, mas não sabe como lidar. Eu vejo algumas empresas vendendo vouchers que você pode comprar agora para que você possa resgatar no futuro, inclusive com um valor de desconto. Então, por exemplo, você paga R$75 agora e você pode consumir alguma coisa no valor de 100 quando passar esse período. Essa estratégia eu acho interessante para os dois lados, né? Para o consumidor que está pagando um valor mais barato e, de certa forma, ele também está ajudando que aquele empreendimento que ele gosta continue existindo pós-crise. E para o lado do negócio, né? O negócio continua conseguindo existir, ele tem uma redução de custos por estar fechado, então não vai ter os custos fixos, né, ou pelo menos são bem reduzidos, água, luz, gás e tal. Então ele consegue também diminuir um pouco, fora isso, né, tem a margem de lucro dele ali, que ele dá uma espremidinha e tal, que provavelmente pode acontecer quando ele retornar com as atividades, é que esses clientes do voucher também tragam outros clientes e clientes que ele também não estava esperando, tal, venham, e aí você consegue ter um aumento aí da sua receita no final, que pode te ajudar a compensar esse período que você ficou fechado. E também tem algumas outras iniciativas bacanas, pessoal com iniciativa de crowdfunding e tal, e quem está trabalhando também com um sistema de delivery, né, de poder levar, mesmo empresas que nunca trabalharam com delivery, agora estão trabalhando com delivery também para poder levar os seus produtos até os seus clientes. E por último, mas não menos importante, dentro do seu prédio sempre tem alguém que faz um ovo de Páscoa, que costura, que faz alguma coisa. Procura, manda uma mensagem no grupo do seu condomínio, é importante a gente poder também ajudar os nossos vizinhos a passarem por esse momento, já que tá todo mundo no mesmo barco, né? E a roda não pode parar de girar, apesar de todo mundo precisar ficar em casa nesse momento. Eu só queria fazer um adendo. Eu posso falar o nome das startups que você mencionou, claro, do voucher? Claro, legal, eu tenho um contato com 2 startups que fazem exatamente isso que você mencionou, do voucher e cupom, né? Então a do voucher é uma que chama Cora,
com C, C-O-R-A, Cora, para quem tiver mais interesse. E eles estão fazendo justamente isso, né? O que é bom para quem está comprando e é bom também para o estabelecimento, porque ele antecipa o recebível. E tem outra startup, aí é uma startup do Cubo, que chama Todo Cartões, que é uma startup de vale presente. E eles também estão fazendo isso também para possibilitar com que você pode comprar o seu vale presente e depois resgatar, né? Então, também é uma medida para ajudar os estabelecimentos nesse período, o que é incrível. Muito bacana. E a gente também quer deixar o espaço aberto para os ouvintes que quiserem compartilhar ideias, soluções, coisas que eles veem ou próprio coisas que eles desenvolvem para ajudar nesse momento. O EmpreendaCast está mais do que aberto para não só receber essas informações, mas também retransmitir isso, recompartilhar em todas as nossas redes, colocar os links aqui na descrição do episódio. Eu acho que nesse momento a gente tem que realmente dar a mão e ajudar o próximo. A gente vai ter, para quem tiver interesse, vai sair o Cubo, né? Ele tem uma newsletter que sai toda semana e exclusivamente essa semana ou na próxima, a gente vai soltar uma news com todas as soluções das startups de alguma forma relacionadas ao tema, né? Seja diretamente, então startups de saúde mesmo, com algum tipo de triagem ou algum tipo de solução propriamente dita para o Covid, né? Que de alguma forma auxilie nesse processo. E seja também outras startups, no caso, por exemplo, da Todo Cartões que eu mencionei, né? Mas que de alguma forma ajuda até mesmo soluções gratuitas aí para ajudar nesse sentido. Então, quem tiver interesse, na página cubo.network, pode cadastrar para a newsletter para receber todas essas informações e todas essas soluções que hoje tem disponível. Muito bacana. Outra coisa muito bacana também que eu tenho visto são várias iniciativas de criadores de conteúdo que têm ali os seus conteúdos em redes pagas, né, em formatos fechados e tal. Eles estão abrindo os conteúdos gratuitos durante esse período de quarentena ou dando descontos, né, bem agressivos para que, enfim, todo mundo possa consumir, né, os seus conteúdos nesse momento e conseguir pensar em outras coisas além de só ficar vendo os números, né, e as notícias. Também é importante a gente acompanhar para a gente ter real noção da gravidade da situação, mas a gente também poder pensar em outras coisas, senão a gente trava, né? E entre esses todos criadores de conteúdos, estou eu e o Gustavo Passi. Nossa oficina de produção de podcasts está aberta. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente passa um linkzinho que você pode acessar. São 3h30 de conteúdo. Fora isso, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde vários novos podcasters discutem, trazem ideias, perguntam. Eu e o Gustavo estamos lá e a gente participa ativamente, ajudando todo mundo da melhor forma possível. E você também tem acesso a todo o material da oficina que você pode ver com mais calma depois, os arquivos, a apresentação, tudo bonitinho, bem bacana. Excelente. É isso aí. Boa. Impressionante, né? Quase que passou 1 hora aqui, passou bem rápido o tempo. Acho que tem muita coisa para conversar ainda, mas infelizmente o nosso tempo é restrito. E daí a gente começou a nossa conversa falando sobre o passado, a gente já visualizou o que é que está acontecendo agora no presente, e eu queria agora ver de vocês os próximos passos. E daí, tanto o Bruno e Giovana quanto o Renato. Então, primeiro para Bruno e Giovana, se vocês conseguissem consolidar essas principais recomendações sobre o que fazer agora nesse momento, tanto pensando em pessoas que trabalham em empresas ou pessoas que estão em casa, quais seriam essas recomendações como profissionais da saúde que vocês dão? E, além disso, quais seriam esses próximos passos em relação à propagação do vírus como um todo? Vocês acham que a gente consegue já ter uma janela de tempo bem definida ou não? Ainda tem muita coisa para acontecer e a gente só vai aguardar. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Essas medidas todas, né, que a gente está tomando, vocês aí, né, nas empresas, são sim muito importantes. Mas, como o Bruno falou, é uma doença nova, né? A gente está aprendendo um dia de cada vez com ela. A gente tem muito a aprender com o que vem acontecendo com os outros países, mas a gente ainda tem um caminho para seguir. Eu acho que quanto ao isolamento social, o pessoal, né, também chamando de quarentena, é uma coisa muito importante para a gente não ter tanto a circulação assim do vírus, preservar as pessoas que estão no grupo de risco. Lembrando que existem jovens no grupo de risco, eu não sou mocinha, não sou tão jovem, eu sou o grupo de risco, eu tenho uma doença autoimune.
além de ser profissional de saúde, infectologista. Aqui a gente não tem empresas assim desse porte, mas a gente tem uma multinacional aqui na minha cidade, a gente tem várias usinas de álcool, né? E nem todo mundo dá para manejar isso. Então, onde tem muitas aglomerações, eles tentam remanejar para outros serviços. Onde tem menos gente, estão tentando colocar em casa, dando férias antecipadas para os grupos maiores, onde tem bastante gente junto. Os maiores de 60, eles estão tentando também com que fique em casa, mas ainda a gente tem um caminho a seguir, né? Eu acho que é um dia de cada vez, porque o cenário vai mudando de acordo com cada dia, e isso é muito importante, que as medidas sejam seguidas, confiar nas informações para que a gente tenha menos impacto possível, né? Foi igual a Renata falou, depois disso ainda vem a recuperação econômica que impacta em todos nós, na vida de todos nós. Então a gente tem um caminho ainda a seguir. Concordo com tudo que a Giovana falou. É uma situação que é complicada, é inédita para todo mundo, porque o mundo não enfrentou uma pandemia nesse nível, com esse grau de mortes, uma doença que a gente não conhece muito. A gente vai conhecendo um pouco mais a cada dia, mas não é como as doenças que a gente está acostumado a enfrentar. O que aconselha o que a Giovana falou, que é tentar, na medida do possível, seguir as medidas de isolamento social, evitar saídas desnecessárias, lavar as mãos sempre que possível, fazer o uso do álcool gel. Se começar a ter algum tipo de sintoma, fazer o isolamento por 14 dias, a quarentena. Mas a pessoa que souber quando termina exatamente essa epidemia, ela ganha $1 trilhão e pode buscar o Nobel dela lá em Estocolmo. Com certeza. Porque tudo depende do quanto essas medidas vão surtir efeito em nível estadual e nível federal, porque é um controle fino, porque por um lado a gente precisa realmente restringir a circulação das pessoas e evitar a circulação, por outro a gente não pode estrangular a economia, o governo não pode impedir a chegada de insumos, não pode impedir a produção de coisas, até mesmo para a gente conseguir trabalhar, então a produção dos equipamentos de proteção, chegada de alimento, porque essas coisas continuam sendo necessárias, pandemia ou não. Sim. Então é um controle fino no qual todos nós estamos andando. Não tem uma fórmula certa para o sucesso, né? Na China deu certo a quarentena, a Coreia do Sul fez uma testagem massiva de casos e aí foi isolando só quem dava positivo. O que aparentemente tem funcionado mais é a restrição de circulação para tentar evitar o efeito do vírus. E principalmente para quem for grupo de risco, aí não necessariamente só idoso, né? A gente está falando de quem tem doença crônica, doença respiratória, que tudo isso pode acontecer, né? A gente estava vendo antes de começar o podcast da morte do homem de 33 anos, mas que ele tinha problemas respiratórios. Então, assim, é a questão de tomar cuidado. Se você tiver algum problema de saúde já de base, tentar deixar ele o mais controlado possível, porque isso pode descompensar num quadro de uma síndrome como a do Covid-19. A gente vai esperando para ver. A gente tem modelos que dão uma noção de como a doença vai evoluir, depender ou não mas dizer ao certo quando vai acabar, quando vai ser possível, se tem uma vacina ou se tem algum remédio que funciona, tudo agora é fase de teste. É um momento que é um pouquinho bem incerto, na verdade, pra gente, mas que a gente vai vivendo a cada dia e vai aplicando todas essas medidas e vai se esforçando para entregar o melhor possível. Até porque é uma doença muito nova, né? E a velocidade com que ela se alastra é muito preocupante, porque a pesquisa não consegue acompanhar a velocidade, né? Sim. Inclusive, se vocês tiverem informações mais atualizadas do que eu, por favor, pode me corrigir. Mas até onde eu vi, não se sabe se é possível ou não a pessoa ser reinfectada pelo coronavírus. E isso é ainda mais alarmante, porque é uma doença que ela pode voltar a qualquer momento. Era uma discussão que a gente estava tendo aqui também, entre os grupos de médicos. A gente sabe que se grande parte da população tiver contato com o vírus, isso diminui também. Essa velocidade de propagação, talvez a agressividade com que ele está vindo, isso diminua também. Até me perguntaram, mas será que se a gente liberar os mais jovens, aí isso se espalhe mais rápido e aí diminui a curva, vamos dizer assim.
Mas a gente sabe que isso é meio temeroso, né? Que pode aumentar o número de mortes. Você pode levar para alguém da tua família que tenha comorbidade, mas a gente sabe que a população tem esse contato maior, isso tende a melhorar também. A discussão que a gente tem tido é a mesma. Tem uma dúvida realmente se tem uma possibilidade ou não de reinfecção. É por isso talvez a importância de mesmo quem tenha testado positivo e tenha tido sintomas leves, de manter as orientações de isolamento mesmo depois de encerrada a quarentena. Porque é uma das coisas que a gente não tem uma certeza absoluta se acontece ou não. Vão aparecendo artigos novos a cada dia, artigos que dão um panorama de como é a situação em alguns países, outros artigos sobre algumas outras saídas, mas que nesse momento o que dá para afirmar é que a gente não tem nenhum tratamento mágico que vá resolver essa infecção por completo. Então, daí a importância dessas medidas não farmacológicas, né, de isolamento social. Perfeito. E daí, Renata, só pra gente já começar a puxar ainda mais pra esse fim da nossa pauta, infelizmente, porque tem várias dúvidas pra serem tiradas ainda. Nossa, se pudesse ficar mais 3 horas aqui. Tem muito pano pra manga mesmo em relação a esse tema. A gente só queria saber e finalmente conseguir responder a pergunta desse episódio, né? Quais serão os impactos, Renata, pro ecossistema empreendedor que você já visualiza pro futuro? Quais vão ser as grandes mudanças do cenário que a gente vive hoje aqui no Brasil e do que a gente consegue projetar, se consegue projetar alguma coisa, pensando nos empreendedores, nos profissionais de tecnologia. Os impactos que a gente percebe, claro que só o tempo vai poder dizer, né? Assim, quando aquela pergunta de $1 milhão, né? Quando que termina tudo isso, acho que é o que tanto a Giovana quanto o Bruno falaram, é algo que a gente precisa mesmo acompanhar. Mas pro lado dos empreendedores, acho que aqueles que sobreviverem, né, a ficar com caixa, enfim, zerado ou negativo, ou que conseguirem ter caixa, ou aqueles que sobreviverem, eles vão ficar muito mais fortes. Uma outra visão que eu tenho vão ter muitas novas startups que vão surgir nesse momento, porque novas soluções vão ser criadas, uma nova perspectiva vai ser aberta, e vão ter muitas startups que vão ter novas oportunidades, porque as grandes empresas, elas vão olhar de outras formas. Então, por exemplo, tem muita grande empresa que antigamente não tinha trabalho remoto por não entender trabalho remoto e que agora estão adotando medidas e soluções por conta da crise, e depois da crise vão continuar com essas soluções, né? Tem empresas que não tinham, por exemplo, também assinatura digital e que agora estão tendo que fazer tudo digital e estão vendo o valor disso tudo, né? Então tem muitas soluções de startups vão ser aproveitadas agora nesse momento da crise e que depois elas vão continuar, né? Acho que essa adoção de tecnologia, de novas startups, de novas soluções por parte das grandes empresas, ela vai aumentar. Então, eu gosto de falar sempre que eu tenho uma visão otimista. Eu acho que vai ser bem difícil, vai ser bem intenso, precisa de muito preparo nesse momento, mas a minha visão de longo prazo, ela é uma visão otimista de que oportunidades também estão sendo criadas, né? Então, acho que principalmente para as startups que estão acostumadas nesse momento de crise, de ver novas oportunidades, acho que esse é o momento da reinvenção, da reconstrução e para que a gente saia mais forte do outro lado. Então, eu tendo a dizer que a minha visão é otimista. Um comentário otimista aqui do meu lado também é que talvez agora as empresas vejam não só o valor, mas como é possível, né, a gente realizar home office e home working, né, que não impacta tanto assim na produtividade, ou às vezes tem até um ganho de produtividade. E eu acho que o ganho mais importante de tudo isso que a gente está vendo acontecer, infelizmente, é por um cenário, né, pandêmico, mas é um ganho muito importante, é que as pessoas finalmente descobriram que realmente tem reuniões que podem ser um e-mail, né? Exato. Finalmente. A gente estava brincando com isso outro dia também. Com certeza. Você, querido chefe, que nunca gostou de deixar seus colaboradores trabalhando de casa, tá vendo? Conseguimos entregar nos prazos, com a qualidade esperada, normalmente. Perfeitamente, gente.
Pessoal, a gente tem um finalzinho aqui do nosso bloco onde a gente gosta de saber quais são as atitudes empreendedoras. O que são isso? São dicas que vocês dão para os nossos ouvintes de coisas que vocês praticam no seu dia a dia ou coisas que vocês estão ouvindo, lendo, assistindo, enfim, pode ser podcast, filme, livro, ou então coisas que vocês fazem. Eu medito, pratico exercício, aplicativo que você usa, lugar onde você gosta de comer, qualquer coisa. Dicas que vocês deixam para os nossos ouvintes. Que não seja, por favor, que tá assistindo Big Brother, tá? Pelo amor de Deus. Mas vou te falar que o Daniel tem que ser aqueles, né? Aí, ultimamente, eu tenho estudado tanto que tá faltando até tempo. Porque cada atualização que vem, a gente tem que correr atrás e tudo. Mas... Ô, Giovana, mas você indica alguma fonte de informação sobre o Covid para leigos como nós? Perfeito. Sim, olha, eu assisto religiosamente todo santo dia às 17 horas a coletiva do Ministério. Eu não perco uma. Às 17 horas eu tô ligadinha todo santo dia. Porque pro leigo é mais fácil de entender. Sim. Inclusive, o que está sendo feito, parametrizações todas, a chegada de novos testes, teste de PCR, teste de sorologia. Então, é muito fácil de entender. Mas eu gosto muito de fazer atividade física. E eu vou dizer, eu tô ficando doida. Tenho dicas. Atividade física. Então, eu tô ficando já perdida. Ontem eu brinquei com a minha filha, falei, vamos fazer um aulão aqui em casa de fit dance, porque já não sei mais o que fazer. Porque era meu escape. Sim. Sabe? Eu tenho lido também, tento fugir um pouco. Eu tô lendo O Sentido da Vida, que vem tudo a calhar, do Viktor Frankl. Eu já tava lendo um pouco de psicoterapia, entendeu? De psicologia. Eu já tava nesse universo, acho que depois disso eu entrei de vez. Então, ele vem me ajudando bastante. Interessante. Perfeito. Ótimo. Você, Brunão? Basicamente, tem um mês e pouco que 90% das minhas leituras tem sido artigo de corona ou protocolo sobre coronavírus. Tem sido difícil, né? Basicamente, nossa vida gira em torno disso agora, né? Mas que ajuda bastante é o Ministério da Saúde. O site do Ministério tem lá bem bonitinho as orientações para isolamento. A coletiva do Ministério tem sido bem esclarecedora, isso desde o começo. É uma coisa que é importante, que todo dia tem uma coletiva para explicar quanto que avança, quanto que não avança, o número de casos, que é uma coisa importante. Eu acho que uma coisa importante é transparência, evitar esconder casos, evitar esconder mortes, porque isso só gera mais pânico numa situação que já é muito complexa. Uhum. A gente vai girando, assim, não tô lendo sobre o sentido da vida, mas tava lendo livro de assassinos em série, a gente começa a fazer palavra cruzada, e vai tentando se distrair de tudo quanto é jeito no intervalo entre esses artigos, vídeos. Uma outra coisa que ajuda também, a Organização Mundial da Saúde tem alguns vídeos muito bons, o site do governo de São Paulo tem vídeos explicando como lavar a mão direitinho, como seguir as medidas, que eu acho que é o mais importante agora. O que é importante, além dessas medidas, é a informação. Isso. Evitar o disque me diz, o desespero, o ouvir dizer, o amigo da minha tia falou que aconteceu tal coisa, não. Uhum. Se não existe comprovação, se você não tem uma reportagem clara dizendo que aconteceu, isso não aconteceu, isso precisa ser confirmado. Esse talvez, acho que é um dos problemas secundários envolvidos dentro dessa crise do coronavírus, de combater o que é verdade e o que não é. O tanto de vezes que eu já ouvi que tinha morrido um monte de gente no meu hospital, que estava todo mundo infectado, que a gente estava trabalhando em esquema de ebola, foi incrível. Uhum. E acho que o mais importante disso, que é o que o Ministério vem fazendo, é mencionar exatamente o número de casos, o número de óbitos, onde esses óbitos estão acontecendo, sem identificar a pessoa, obviamente, dizer, orientar como foram essas mortes.
e orientar o que é para evitar, que são essas medidas de isolamento social. Perfeito, Bruno. Renata, quais são suas atitudes? Legal. Eu também assisto aos vídeos do Ministério, acho que é importante a gente estar atualizado também sobre tudo que está acontecendo. Lá no Cubo, a gente tem produzido bastante conteúdo para esse momento, aí não só para as startups, mas para o ecossistema inteiro. Então, para todos que estão nos assistindo, a gente tem um canal no YouTube do Cubo, né? O YouTube do Cubo. Então, é só colocar no Google YouTube do Cubo que vocês conseguem ter acesso. Todos os dias, às 7 da noite, a gente tem conteúdo relevante, lives aí para o pessoal, de todos os temas, seja empreendedorismo, seja sobre o Covid. Então, acho que é legal acompanhar. Além disso, estar informado, né? Acho que nesse momento é importante, cada dia uma informação diferente. Então, estar informado com informações curadas é muito importante e compartilhar conteúdo, né? Então, conteúdo curado também, não ficar passando notícias que não sabe fonte, não sabe veracidade, porque senão a gente não leva uma corrente positiva, né? Que não é o que a gente precisa. Então, acompanhar no site do Cubo também todas as soluções de startups que vêm aí para ajudar também. Então, cubo.network, que vocês conseguem ver todas as informações, e as nossas redes, Instagram e Facebook, que também a gente tem compartilhado bastante conteúdo interessante. Ótimo, Renato, ótimo. Perfeito. Gabs, e as suas? Tá. Eu tenho 2 dicas aqui também sobre Covid, né? Não tem como escapar. A primeira é um vídeo basicamente profético, é um TEDx do Bill Gates. Eu tava vendo agora esse final de semana a série do Bill Gates na Netflix, se eu não muito me engano, o nome é Bill Gates Brain, alguma coisa nesse sentido. É bem interessante a série, são 3 episódios só e tem vários insights sobre o trabalho do Bill Gates como piloto. Desde a fundação da Microsoft, enfim, todas as ações que ele toma ao longo da carreira dele. E aí, pesquisando sobre a série, eu achei esse TEDx de 2015 que ele gravou, que tem como nome The Next Outbreak, We Are Not Ready, que é basicamente o próximo caos, por assim dizer, né? Nós não estamos preparados. É muito interessante, porque em 2015 ele cita que todos os governos globais, todos não, mas boa parte deles, já tem uma estrutura militar muito robusta. Alguns deles, inclusive, chegam a ter estrutura nuclear para algum tipo de guerra, mas que, na verdade, a maior guerra que a humanidade poderia enfrentar nos próximos anos seria uma guerra contra um vírus parecido com a gripe. Isso foi em 2015. E é bizarro o quão certeiro ele foi naquela época já, em relação ao diagnóstico mesmo do despreparo das nações em relação a qualquer tipo de epidemia que pudesse acontecer. 2015 é um ano que sucede o ano da proliferação do Ebola, que foi 2014, basicamente. Então já se tinha uma preocupação muito grande desde aquela época e, infelizmente, estamos aqui em março de 2020 falando exatamente sobre isso. Vale muito assistir esse TEDx. A minha segunda e última dica, Tiaguinho, é de uma consultoria chamada MyMetric, brasileira. Os caras fazem um trabalho bem legal. E eles prepararam um dashboard usando o Data Studio do Google mesmo, que eles acompanham 6 vezes ao dia qual é o total de casos acumulados de Covid ao redor do mundo, quais são os casos nos últimos 7 dias e qual é o número de mortes. Então, é bem interessante porque a gente tem um mapa de calor dentro do mapa mundi, tem um gráfico bem interessante aqui também em relação ao progresso da proliferação, tem um ranking em uma tabela de quais os países que estão, infelizmente, no topo desse ranking. Então, acho que é uma boa fonte de informação para a gente ter esse dado mais numérico sobre tudo que está acontecendo. Mas e aí você, Tiaguinho, o que você recomenda para a gente? Perfeito. Bom, quem me acompanha aí nas redes sociais já viu que eu tô numa cruzada aí também, né, pela saúde e aumento da imunidade, que é muito importante nesse momento. Além, né, de ficar falando o tempo todo pro pessoal ficar em casa. Eu quero... Lembrado. Eu quero deixar algumas indicações de como você ficar em casa, né, e ainda assim cuidar da sua saúde e da sua imunidade. A primeira delas é um aplicativo para exercícios, né? Além do Fit Anywhere, obviamente, também tem um aplicativo chamado Treino em Casa, que você pode fazer. São propostas diferentes, tá? Fit Anywhere e o Treino em Casa. Se você puder dar uma força pro Fit Anywhere, que é o nosso patrocinador, eu seria muito grato, mas essa é uma segunda opção. Eu acho que também é muito importante a gente trabalhar a meditação. Às vezes as pessoas têm a ideia de que meditação é sempre algo espiritualizado, voltado para alguma religião e tal. E aí eu sempre gosto de falar do Mindfulness, que também tem aplicativo, que ele te ajuda a meditar e é simplesmente você escutar barulho das ondas e alguém te guiando para você entrar no estado de meditação.
que é muito importante nesse momento que a gente passa muito tempo sozinho, né, refletindo e tal, mas a gente poder se reencontrar com o nosso eu interior. Tenho só mais 2 dicas, prometo que eu já tô acabando. A segunda é um podcast chamado Tribo Forte, que fala bastante sobre alimentação, sobre nutrição. Eu recomendo você escutar em ordem de publicação, então sim, volta lá no episódio 1 e escuta do começo, porque eles contam muito como os alimentos reagem no seu corpo, né, e como que isso funciona e quais os impactos que isso tem na sua vida, no seu metabolismo, na sua imunidade, etc e tal. E querendo ou não, parte do que eu segui na minha caminhada, para quem me conheceu antes, de perda de 50 quilos. E para finalizar, eu queria dizer que, se vocês puderem, não percam as lives que o Átila e a Marina têm feito sobre Covid, agora sim, mais especificamente sobre o assunto. São sensacionais mesmo, tão incríveis. São incríveis. É linguagem fácil, simples de entender para quem é leigo como a gente, mas que traz fatos de verdade e ciência de verdade. Se você, nosso nobre ouvinte, está ouvindo aqui em PrendaCast e não sabe quem é o Átila e a Marina, que eu acho que é impossível alguém conhecer o PrendaCast e não conhecer o Átila. Mas enfim, o Átila, ele é biólogo formado pela USP, pós-doutorado em genética molecular e de micro-organismos pelo Instituto de Ciências Biomédicas e pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele também trabalha como divulgador científico, além de cientista e pesquisador, entre outras coisas que ele faz. Ele participa do Nerdcast e do Nerdologia também, onde ele traz informação científica apurada. E agora ele está, desde de que começou a se falar sobre o coronavírus, fazendo lives e com conteúdo específico sobre o assunto diariamente ou quase diariamente, trazendo informações precisas aí, coisas que realmente as pessoas precisam ficar atentas para a real gravidade da situação, né? E como que a gente está evoluindo, né? E como que a gente está vencendo a batalha aos poucos e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, acho que é um conteúdo muito importante para esse momento onde a gente tá todo mundo meio perdido, né? Principalmente quem não consegue agir diretamente na solução do problema, sendo que é só a gente ficar em casa, que já é um bom começo. Bom, essas são as minhas dicas. Pessoal, quem quiser procurar vocês, se vocês quiserem deixar suas redes sociais, quiserem deixar um e-mail, um site, ou enfim, a empresa onde vocês trabalham. Eu sei que o pessoal do hospital, né, obviamente pode falar o nome do hospital, não tem problema. Se vocês quiserem deixar os seus contatos, nossas portas estão abertas agora para vocês. Bom, eu trabalho no Hospital de Maternidade de Ituverava, também trabalho na Unimed Norte Paulista. Que é uma cidade pequena, é muito fácil, né? De conseguir e tudo mais. A gente vai começar a trabalhar com telemedicina também. Bacana. É uma coisa muito nova. Para mim, infecto, talvez não sei, sem ver o paciente, é uma coisa muito diferente. Mas para mim vai ser um pouco mais difícil. Eu vou deixar meu e-mail, tudo bem? Claro. É gcgarnica. @hotmail.com. Perfeito. Giovana é raiz, usa Hotmail ainda. Todo mundo fala isso pra mim, mas eu tenho dó de tirar, não consigo. Isso aí, você sabe que ele é desde a faculdade. Eu entrei na faculdade. Ai, que vergonha. Eu entrei na faculdade em 98. Olha aí, hein? O MSN pode voltar a qualquer momento, né? A gente não pode perder, né, a conta, assim. Ele tá lá até hoje. Bom, Giovana, muito obrigado pela disponibilidade e pela atenção. Brunão, seus contatos? Tá certo. Eu trabalho no Hospital das Clínicas de Botucatu, né? No momento sou residente em infecção hospitalar. E, por enquanto, a gente não tem nenhum programa de telemedicina, mas a gente tem o nosso fluxo de atendimento, que aí é de acordo com o que a gente acordou com a Secretaria de Saúde, com o próprio hospital e com as secretarias da região para tentar coordenar isso o máximo possível e evitar a sobrecarga do próprio hospital. Mas que a gente está pronto, ou tentando ficar o mais pronto possível dentro dessa situação, para poder receber todos os casos que a gente tiver na região. Eu vou passar o meu e-mail também. O meu acho que vai ser mais constrangedor do que o da Giovana, porque o meu é do ensino médio. O meu é brunuscardosos@hotmail.com. Aham. Todo mundo vendo? Esperando a MSN voltar mesmo, gente.
Show de bola. Brunão, muito obrigado pela presença, viu? Ótimo estar contigo aqui também. Eu que agradeço. Podem me achar pelas redes do Cubo, né? Então, cubo.network e também no LinkedIn, Renata Zanotto. Perfeito. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, né? A gente tinha um grupo no WhatsApp, ele não aguentou a quantidade de ouvintes do Empreenda Cash, os sonhadores ali unidos, querendo mudar esse mundão, e a gente mudou pro Telegram. E se você quiser entrar nesse grupo, conhecer pessoas bacanas, validar a sua ideia, conhecer um sócio, criar novos negócios, e também tá rolando uma mega discussão sobre o impacto do coronavírus nos negócios, então esse programa continua lá no nosso Telegram, é só você mandar uma mensagem para o nosso Instagram, lá no direct, pedindo o link, que a gente manda o link para você e você pode participar gratuitamente da nossa comunidade do EmpreendaCast. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Acho que é um momento muito importante para a gente trazer informação relevante e informação acurada, né, sobre a situação, não só pensando do lado da saúde, mas também trazendo aqui o lado dos negócios, que é muito importante aqui para os nossos ouvintes, e é o que move, né, o EmpreendaCast. A gente gostaria de convidar também quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do EmpreendaCast, seguir a gente nas redes sociais, é tudo @EmpreendaCast, site, Twitter, fanpage, LinkedIn, Instagram, tudo EmpreendaCast. Se você estiver ouvindo esse episódio no iTunes, você deixa 5 estrelinhas, deixa um comentário que depois a gente lê e a gente responde tudo com muita calma e com muita atenção. Se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify, clica lá no botão seguir que você vai receber aí os nossos episódios toda vez que sair um episódio novo e também ajuda a gente a ficar bem posicionado lá nos rankings. Gabrielzinho, mais alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Minha última mensagem aqui, obrigado aos 3 que estiveram aqui nessa força-tarefa de conseguir levantar esse episódio, foi ótima a participação de vocês, e que, sonhadores, estamos juntos mais do que nunca, então, qualquer dúvida, falem com a gente pelo Instagram, entrem no grupo dos sonhadores, que a gente está extremamente atento e acompanhando e perto e junto mesmo nessa fase que tá difícil, mas vai passar, né? Vai passar. Empreendedor é acostumado a ser resiliente, é acostumado com o desafio, então, se Deus quiser, só vai ser mais um deles que a gente tá enfrentando e que vai passar. Perfeitamente. Então, se vocês também quiserem acompanhar a gente lá nas redes sociais, Gabriel Sarmento, Thiago Lima, só procurar, a gente também tá em todos os lugares. Pessoal, lembrando mais uma vez, por favor, fiquem em casa, não sejam agentes de transmissão do vírus, pensem nas outras pessoas, pensem aí no sistema público de saúde que não aguenta todo mundo ao mesmo tempo e já tem pessoas doentes com outras doenças e as outras doenças não param. Fiquem em suas casas o máximo do tempo possível, apoiem principalmente as empresas pequenas e locais e estamos juntos nesse momento e sempre. A gente fica por aqui. Muito obrigado por todo mundo que escutou esse episódio. Até a próxima e tchau! Tchau! Obrigada, gente! Então não preciso fazer isso, né? Thiago, tá com no link de jogo ali. Eu falei, eu acho que não vai errar. Bruno, desculpa a demora, gente. Não se preocupa. Tudo eu bem. Eu também, Bruno. Nós dois, os dois da área da saúde. Mas eu também tive problema para entrar. E olha que eu sou da tecnologia. Só para me achar aqui, então, convidado 2 é a Giovana, convidado 3 é o Bruno, convidado 4 é o Gabs e a Renata tá separada. E eu com meu nome de jogo. Beleza. Tudo em ordem. Pelas principais... Nossa, gente, desculpa, eu vou refazer a pergunta inteira. Gabi, deu uma picotada no seu áudio. Não sei se é o microfone ou a conexão. Pode ser a conexão. Agora melhorou? Melhorou. Se puder repetir. Pelo menos foi no comentário, graças a Deus. Sim. Gente, desculpa, a gente teve um pequeno probleminha técnico. Se a gente puder refazer essa última... Joia. Tem que refazer a pergunta? Aqui, tá, Sim, por favor. Desculpa, gente.
Imagina. Tranquilo. Tá, tudo bem. Não tem problema, gente. Assim, acho que agora parece que tá gravando todo mundo. Só dá um alô todo mundo no microfone, só pra eu ver aqui. Oi. Alô? Bruno? Eu continuo não ouvindo o Bruno. Não, mas eu também não ouvi ele agora, não. Oi, tá aqui. Beleza, o Bruno tá aí, Gabs. Oi. Beleza, tá gravando todo mundo agora. Gente, desculpa o susto aí. Vamos lá. É uma pena que a gente não pôde aprofundar ainda mais no assunto, né? Porque é um assunto realmente extenso e tem bastante informação que a gente gostaria de passar. Sim. Mas, infelizmente, né, a gente também não quer segurar vocês aí, a gente sabe da rotina de vocês, que já é puxada demais, a gente não quer segurar vocês mais. Tempo do que a gente já tá aqui fazendo. Vocês estão fazendo um mega favor pra gente, né? Então, de verdade, assim, do fundo do coração, muito obrigado. É muito importante a gente ter pessoas com conhecimento específico, pessoas sérias que acreditam na causa e que estão trabalhando aí na linha de frente, tanto na saúde quanto nos negócios, em prol do avanço, né, das pessoas, que a gente continue podendo realizar as nossas coisas e seguir com a nossa vida. Então, de verdade, assim, em nome de toda a equipe do Empreenda Cash aqui, desculpa, Gabi, passando por cima de você, mas... Nada disso. Em nome do Gabs, em nome do Leozinho, em nome do Gustavo, enfim, de todas as outras pessoas que apoiam a gente de alguma outra forma, eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado do fundo do coração pela participação, pelo apoio nesse programa. Imagina. Muito bom. Imagina, nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso também. Gente, obrigada. Obrigado. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigado. Sim, com certeza. Claro. Certo, obrigado, viu? Valeu, tchau. Tchau. Crash Produtora.